Você acorda segunda pensando, hoje eu vou fazer tudo. Abre uma planilha, anota as tarefas, até escolhe uma cor bonita para o texto. Parece que você virou coach de produtividade da própria vida. Aí chega terça e a planilha continua lá, bonitinha, intocada, te julgando em silêncio. Amanhã eu começo de verdade, você pensa. E não é mentira. Você realmente acredita. Até amanhã chegar e você inventar que segunda é melhor para começar as coisas. Parabéns! Você acabou de transformar sua vida numa eterna véspera de acontecer. Todo mundo faz. O empresário que vai organizar as finanças na próxima semana. A estudante que vai começar a estudar depois do fim de semana. Seu primo que vai fazer dieta depois do aniversário da sogra. A diferença é que ninguém percebe que virou especialista em futurologia pessoal sem nunca acertar as previsões. Você não está adiando tarefas. Está terceirizando sua vida pro você do futuro. Como se esse cara fosse mais motivado, mais disciplinado e tivesse mais tempo. Spoiler. Ele é exatamente igual você, só que mais estressado. E aí vem o momento Black Mirror. Você tá lá, domingo à noite, fazendo uma lista mental de tudo que vai fazer na próxima semana. Quando você para pensar, percebe que é a mesma lista de 3 meses atrás. Você literalmente virou um disco riscado de boas intenções. Você tem mais planos que execução, mais ideias que ação. É como ser arquiteto que nunca constrói nada. Suas gavetas estão cheias de projetos que um dia vão sair do papel. O problema é que papel aguenta tudo, mais tempo não espera ninguém. Não é só você. Relaxa. Seu pai vai arrumar aquele vazamento há 2 anos. Sua mãe vai organizar as fotos desde que inventaram celular com câmera. Seu irmão vai aprender inglês desde o ensino médio e já está formado há 5 anos. Sua tia vai fazer aquela dieta toda segunda-feira. Seu avô vai escrever as memórias quando tiver tempo livre, sendo que ele está aposentado há 1 década. Sua prima vai mudar de emprego assim que as coisas se acalmarem, sendo que as coisas nunca se acalmam. Todo mundo na família tem um projeto no freezer, como se fosse comida congelada esperando o momento certo de ser descongelada. O problema é que alguns projetos passam do prazo de validade antes mesmo de saírem da geladeira. Você começa a achar normal viver numa ansiedade de baixo grau constante. Aquela sensação de que tem algo importante para fazer, mas você não lembra o quê. Como se tivesse uma lista mental tocando no fundo da cabeça o tempo todo. Ah, eu sou procrastinador mesmo. Como se fosse signo do zodíaco. Você normalizou ser refém da própria indecisão. Desenvolveu desculpas tão elaboradas que poderiam virar TCC. Não é o momento certo. Tô esperando as condições ideais. Vou fazer quando tiver mais preparado. O mais absurdo, você se orgulha de ser perfeccionista. Prefiro não fazer a fazer mal feito. Como se a única opção fosse perfeição ou nada. Cara, entre perfeito e inexistente, existe um universo chamado bom o suficiente. Você não lembra a última vez que terminou algo que planejou. E isso deveria te preocupar, porque significa que você perdeu a confiança em si mesmo. Cada promessa não cumprida é um voto de desconfiança na sua própria palavra. Sabe aqueles sonhos que você tinha? Aquele curso que ia fazer, aquela viagem que ia planejar, aquele projeto que ia tirar do papel? Eles não morreram. Estão lá, numa lista infinita de algum dia eu faço. Como fantasmas de possibilidades que você vai visitando de vez em quando para se sentir culpado. Você virou refém do paradoxo da escolha perfeita. Fica tanto tempo decidindo qual é o melhor momento, a melhor estratégia, o melhor plano que o momento passa. É como ficar tanto tempo escolhendo o que comer que o restaurante fecha. A verdade dolorida é que você não está adiando tarefas, está adiando sua própria vida. Cada deixa para depois é um pedacinho do futuro que você está empurrando para uma data que pode nunca chegar. Você encontra um caderno antigo e vê uma lista de metas do ano de 3 anos atrás. Metade das coisas ainda faz sentido. A outra metade você nem lembra por que queria fazer. Mas o que mais dói é perceber que algumas dessas coisas levariam apenas 1 tarde para serem resolvidas. Nesse momento bate aquela fisgada estranha. Não é arrependimento. É a percepção de que você está vivendo como se tivesse tempo infinito. Como se pudesse adiar indefinidamente sem consequências.
como se algum dia fosse uma data real no calendário. Você percebe que passou mais tempo planejando fazer as coisas do que levaria para fazer elas de verdade. É como se você fosse um roteirista que nunca filma o filme. Tem várias versões do script, mas nenhuma história contada. Você não escolheu virar refém do amanhã. Ninguém acorda criança sonhando em ser adulto que adia a própria felicidade. Mas foi acontecendo. Uma desculpa aqui, uma procrastinação ali, até que algum dia virou seu endereço permanente. Agora você vive numa contradição constante. Quer mudar de vida, mas não hoje. Quer realizar sonhos, mas não agora. Quer ser produtivo, mas depois dessa série. Como se mudança fosse algo que acontece automaticamente quando as condições forem perfeitas. A ironia é que você fica esperando o momento ideal que nunca chega. As condições perfeitas são uma ilusão. O momento certo é sempre agora, meio torto, meio atrapalhado, mas agora. Porque perfeito é inimigo do feito. Talvez o problema não seja falta de tempo. Talvez seja excesso de expectativa. Talvez começar mal seja melhor que não começar nunca. Talvez, algum dia, seja só um jeito bonito de dizer nunca. Mas você já tá pensando, vou mudar isso a partir de segunda que vem, né? Spoiler. Segunda que vem você vai ter a mesma desculpa de hoje. A diferença é que vai ter uma semana a menos para fazer acontecer.